Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 14 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília, e nós vamos juntos conferir tudo que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, a gente começa falando de economia, porque, segundo o IBGE, as vendas no comércio cresceram quase 2% no primeiro semestre de 2026. O nosso repórter Kleber Werneck vai chegar agora com mais notícias atualizadas sobre esse assunto. Ó, Kleber já apareceu na tela. Kleber, muito boa tarde, seja bem-vindo. Traz pra gente todos os detalhes desse número que é impressionante, não é? Olá, muito boa tarde, Caio, muito boa tarde a todos que acompanham a edição da tarde do Redação Hit. E a gente já começa essa edição com uma boa notícia, já que o aumento das vendas no comércio impacta positivamente a economia. É bom lembrar que o comércio emprega muita gente e o comércio também alimenta uma rede grande aí de produtores que fazem parte da economia. Então, sem dúvida nenhuma, essa notícia, o aumento nas vendas é muito bem-vinda. E da onde saiu essa notícia? Essa pesquisa é da pesquisa mensal do comércio do IBGE. E segundo os números divulgados, o aumento no mês de junho em relação a maio, de um mês para o outro, foi de 0,5%. E considerando o semestre todo, de janeiro a junho, o aumento comparado ao primeiro semestre do ano passado foi de 1,9%. Eu estou em uma das principais lojas da rua 25 de março, que é um dos principais centros comerciais do Brasil e até do mundo, né? Eu vou pedir para o Carlos Alberto, nosso cinegrafista, mostrar o movimento aqui. Olha só, em plena quinta-feira à tarde, nós não estamos em data comemorativa, a gente pode ver que o movimento é grande. Aliás, por falar em setores do comércio, o setor que mais registrou aumento foi de artigos de uso pessoal e doméstico. Esse setor engloba lojas de departamento como essa aqui, artigos esportivos, joias e brinquedos. E o aumento foi de 2,4%. Em segundo lugar, ficaram os hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas, com mais de 1,1% de aumento. Em terceiro lugar, móveis e eletrodomésticos com 0,4%. E para finalizar, os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e perfumaria ficaram em 4% com 0,2%. Vamos dar uma caminhada aqui, ó, na loja para mostrar mais um pouquinho. Aqui, olha só, são mais de 1.100 itens. Nesse corredor, por exemplo, a gente está, né, no corredor dos brinquedos, o corredor que faz a alegria aí das crianças e não tanto dos pais que tem que gastar, mas faz a alegria das crianças. E aqui, ó, no final do corredor a gente vê os caixas e quem está aqui para receber a gente é o gerente aqui, o Ondamar, que aliás já tem bastante experiência. Ondamar, boa tarde. Primeiro, obrigado por receber a gente, viu? Obrigado. Olha, o Ondamar conhece muito bem. São quantos anos aqui? De 25 de empresa? 38 anos, 24 na gerência. 24. A primeira entrevista que eu fiz com o Ondamar, ele tinha cabelo preto. Eu lembro bem, Ondamar, olha como o tempo passou. Faz tempo. Faz tempo. Ondamar, agora eu queria que você falasse pra gente, por favor, sobre esse resultado. Você aqui, a sua loja é referência e é um termômetro da economia. Ela reflete bem o que acontece na economia do país. Você sentiu esse aumento também? Na realidade, no nosso caso aqui especificamente, não é que nós tivemos aumento. Nós terminamos empatando todo o período do primeiro semestre com o ano passado, onde para nós já é um momento valioso, afinal de contas, empatar. Onde o mercado, no caso, se encontra tão complicado, eu acho que é um bom resultado. Com certeza. E empatar mostra uma fidelidade do cliente também, né? Assim, nós procuramos fidelizar, no caso, todos eles. E essa fidelização, isso daí acontece de uma forma tão agradável que os clientes terminam não desaparecendo, independente da época do ano. Correto. E, Ondamar, o comércio é estacional, né? Cada época tem produto que vende mais. Essa época do ano ainda não chegamos ao auge do Natal, que é o maior movimento, mas já passamos da linha do primeiro semestre para o segundo. Quais os produtos que estão em alta agora, até para dica, né, para o consumidor? Então, agora, por exemplo, a gente já está pensando muito na sazonalidade do Dia das Crianças, né? Como a gente está muito próximo do Dia das Crianças, já estamos começando a trabalhar a loja já direcionada ao Dia das Crianças. Muito brinquedo, ou seja, um percentual muito grande da loja se transforma em brinquedo, já justamente por causa da data. E agora já uma projeção para o fim do ano, para finalizar, né? Quando vem 13º e Natal, qual que é a expectativa para esse ano, já antecipando?
Olha, eu acho que a gente, no caso, está sempre bem otimista. A gente trabalha bem justamente para obter bons resultados. Então, nós acreditamos que nós devemos também conseguir bons resultados para esse próximo fim de ano. Ondamar, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Claro, estou à disposição. Olha só, vamos dar mais uma voltinha aqui rapidinho, mostrar aqui, ó, o Ondamar falou, né, Dia das Crianças. Vamos voltar pelo corredor dos brinquedos aqui para mostrar, ó, tem opções de todos os tipos, opções variadas e como a gente disse aqui, ó, o movimento é grande, apesar de ser uma quinta-feira à tarde, não está em época de pagamento e a gente vê que o movimento aqui não para. Por favor, Carlos Alberto, peço que você chegue aqui, são 110 mil itens diferentes. E olha só, vamos ver com os consumidores aqui. Boa tarde, amigo. Dá uma palavrinha rapidinha para mim. Você veio comprar o que aqui? Vim fazer uma troca, né? Mas compro sempre aqui. Estou sempre aqui comprando. A gente compra de tudo. Tudo. Aqui tem utilidades, muitas. Ótimo, ótimo. E no último mês? Está no meio do ano, não está em época de 13º, mesmo assim, você acha que no seu orçamento você tem gastado bastante? Você tem encontrado até boas condições para comprar? Sim, parcelamento no cartão da própria loja, ótimo, bom. Eu inclusive fiz o parcelamento dessa compra no cartão. Olha, é um bom, já é uma boa maneira de conseguir, né? Isso, ótimo, ótimo. Bom lugar para comprar, venham. O único perigo é não se empolgar muito. Né? Senão estoura os limites, né? Do cartão e do orçamento que a gente tem do mês. Muito obrigado, Obrigado viu? você. Tá, então, Caio, tá aí a todos que acompanham a edição da tarde do Redação Hit. Aqui uma amostragem do comércio e dessa movimentação, como eu disse, essa boa notícia, o bom desempenho do comércio no país. Eu volto com você aí no estúdio. Certo, Kleber, muito obrigado pelas informações. Um grande abraço. Bom, e olha só, para a gente entender um pouco mais a respeito desses números, né, desse aquecimento que o nosso repórter Kleber trouxe a respeito do comércio, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Renan Silva. Renan, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Caio, boa tarde. Fico muito satisfeito em poder atendê-los. Prazer é nosso de recebê-lo, viu? Bom, eu quero começar perguntando o seguinte, Renan. Esse número, né, de quase 2% no crescimento da economia parece pouco, né? Ele soa pouco, poxa, 2%. Mas eu queria saber a respeito da sua opinião. 2% é pouco? O que esse número representa para o Brasil? Olha, na verdade, pelo que eu pude observar, o volume de vendas do comércio varejista cresceu, como todo, só em junho, né, 0,5%. Frente a maio, mas marcando o segundo mês consecutivo de alta, mas acaba sendo considerado até um fenômeno, né? Se a gente lembrar que o endividamento das famílias está extremamente elevado. Então, o número realmente surpreendeu positivamente. E quando a gente olha, né, de junho a junho de 2005, então tivemos uma alta de até 2,9%, surpreendendo positivamente as expectativas que nós tínhamos com relação a esses números. Bom, quando a gente pensa, né, no comércio segmentado, eu queria saber qual segmento puxou mais esse crescimento. Não sei se você pode trazer esses dados para nós, mas foi o mercado de roupas, mercados de equipamentos tecnológicos. Tem como apontar quais mais cresceram? Perfeito. A gente precisa qualificar a informação porque o crescimento realmente não foi homogêneo, tá? O segmento que mais se destacou foi o segmento de equipamentos e materiais para escritório, informática, também artigos farmacêuticos, né, médicos, ortopédicos, perfumaria, móveis e eletrodomésticos, né? Quando a gente entra já no campo dos hipermercados, apesar de que a venda foi positiva, ela já foi não tão expressiva e nós tivemos algumas decepções, como por exemplo roupas e calçados, que teve uma retração de menos 2,6%, assim como também combustíveis e em especial equipamentos de informática com menos 1,3% em junho. Então você tem ali uma dubiedade, mas em especial o que mais puxou equipamentos e materiais para escritório. Sim. Renan, pensando assim que esses números eles representam o primeiro semestre, né? Então, neste próximo semestre agora, que tem festas, né, de fim de ano, Natal, Ano Novo, e também trazendo à tona esse dado que você trouxe, né, das famílias endividadas, o comércio tem margem para números ainda melhores nesse segundo semestre?
Olha, tem, porque historicamente, né, nós temos fatores sazonais que acabam contribuindo por uma melhora, né? Como, por exemplo, a Black Friday, né? Nós temos também o Dia das Crianças, o 13º e o Natal, né? Também as festas de final de ano acabam também contribuindo, né? Acabam sendo um indutor também de um consumo maior. Então, naturalmente, a gente deve ver então, números mais expressivos agora no segundo semestre. E para a gente encerrar, né, nós trouxemos recentemente um dado aqui no jornal de que geração de emprego aumentou nesse semestre. Tem sido reflexo também do comércio crescendo? Esse número reflete geração de emprego? Sim, está bastante correlacionado com o aumento das vendas, porque o comércio varejista é responsável no Brasil por 70% das contratações por meio da CLT, por exemplo, né, pelo emprego formal. Então, esse aumento também no número de posições tem a ver realmente com o aumento do faturamento nesse segmento, o que acaba também melhorando ali marginalmente, né, a renda das pessoas que passam também a consumir um pouco mais. Perfeito. Bom, nós acabamos de conversar com o economista Renan Silva. Renan, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, grande abraço, até a próxima. Grande abraço. Bom, e a gente continua com o jornalismo porque o senador Flávio Bolsonaro, do PL, não conseguiu registrar sua candidatura à presidência da República após aparecer filiado ao partido Missão nos registros da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral analisa o caso do senador Flávio Bolsonaro. O senador foi registrar sua candidatura à presidência da República e apareceu estar afiliado ao partido Missão e não ao PL. Por conta disso, ele não conseguiu realizar sua candidatura. Segundo a advogada da campanha, Maria Cláudia, a alteração foi identificada quando a equipe começou a reunir os documentos necessários para protocolar o pedido de registro da candidatura. A advogada afirmou que é uma fraude e não sabe se trata de um hacker, uma venda de senha ou se alguém entrou no sistema com intenções erradas. A advogada ainda relembrou quando a mesma situação aconteceu em 2022, com o atual presidente Lula, quando ele apareceu filiado ao PL. De acordo com Maria Cláudia, há elementos que indicam que a alteração ocorreu entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta. A mudança impede, neste momento, o registro da candidatura de Flávio por seu partido. Segundo a advogada, o pedido de registro só poderá ser apresentado depois que a situação da filiação partidária for acertada. E olha só, a Polícia Federal deflagrou a Operação Arena para investigar um grupo empresarial suspeito de praticar lavagem de dinheiro vindo da exploração de bets. A Operação Arena ocorre na Paraíba, em Sergipe, São Paulo, no Rio de Janeiro e Paraná, com a participação do Ministério Público Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. 17 mandados de busca e apreensão foram deferidos, o sigilo telemático e bancário dos investigados já foi quebrado e um pouco mais de R$1 bilhão foram sequestrados pelo órgão. De acordo com informações da Polícia Federal, os suspeitos poderão responder por crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e por crimes contra o sistema financeiro nacional. A PixBet e o advogado Nelson Williams estão entre os alvos da investigação. De acordo com a Polícia Federal, os investigados usam conta no exterior para ocultar dinheiro vindo de bets. Quando o dinheiro voltava para a casa de apostas, ele era usado para comprar bens de luxo e pagar a taxa de regularização de bets de R$30 milhões. O escritório de Nelson Williams trabalha na defesa de casa de apostas e, como defesa do investigado, disseram que a relação entre a PixBet e o advogado é estritamente profissional. A Polícia Federal fez uma busca na casa do advogado em um bairro nobre da capital paulista. E no Rio de Janeiro, a Polícia Militar realiza hoje uma série de operações em diferentes regiões do estado para combater o avanço da facção criminosa Comando Vermelho. Vamos ver mais detalhes na reportagem. A Polícia Militar deflagrou nesta quinta-feira operações em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro para conter a expansão territorial do Comando Vermelho.
Ao todo, 27 unidades da corporação foram mobilizadas em ações contra o tráfico de drogas, roubos, barricadas e a atuação de grupos criminosos. As operações ocorrem na capital, Baixada Fluminense e na região metropolitana. Na zona norte da capital, policiais atuam no Morro do Quitungo e no Complexo do Chapadão. No Quitungo, um fuzil foi apreendido após um confronto. Segundo a PM, a arma estava com um homem suspeito de envolvimento na morte de um sargento da corporação em 2024. Já no Chapadão, a operação tem como foco o combate a roubos de cargas e de veículos, além da recuperação de automóveis e da retirada de barricadas. Na Cidade de Deus, na zona oeste, houve confronto durante a operação. 2 homens foram encontrados feridos e, de acordo com a polícia, com eles foram apreendidos uma pistola, uma granada, um radiotransmissor e drogas. Os 2 foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Outras ações também acontecem em comunidades como Vila Vintém, Batã, Pombo Sem Asa e Canal. Segundo a Polícia Militar, as operações buscam enfrentar a disputa pelo controle de territórios entre grupos criminosos. O Comando Vermelho tem sido apontado como uma facção que busca ampliar sua área de influência, inclusive sobre regiões antes controladas por grupos rivais e milícias. Além do combate ao tráfico, as equipes atuam no cumprimento de mandados de prisão e na apuração de denúncias sobre atividades ilegais. A mobilização faz parte da estratégia da corporação para conter e reduzir os impactos dessas disputas sobre moradores de diferentes regiões do estado. E olha só esse caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Uma mulher de 70 anos perdeu milhões de reais após cair em um esquema que prometia investimentos no mercado financeiro. Vamos ver mais detalhes agora. A armadilha foi montada para parecer um investimento de verdade. A aposentada foi incluída em grupos de mensagens em que recebia orientações e acompanhava resultados que indicavam ganhos. Com essa sensação de segurança, ela passou a colocar valores cada vez maiores. A fraude apareceu quando ela tentou resgatar o dinheiro. O saque foi bloqueado e começaram as cobranças de supostas taxas e impostos para liberar o valor. E a cada novo pagamento que ela fazia, aparecia outra exigência. O prejuízo passou dos 37 milhões de reais. A partir desse prejuízo milionário, a polícia começou a rastrear o caminho do dinheiro e encontrou indícios de uma estrutura bem maior. A investigação durou 1 ano e meio e identificou pelo menos 140 possíveis vítimas em ambientes digitais ligados à mesma dinâmica. Ao todo, 18 pessoas são alvo da operação desta quinta-feira, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. 10 tiveram a prisão preventiva decretada e 8 são alvo de outras medidas cautelares. Entre os alvos de prisão estão 3 donos de empresas que movimentam criptoativos e uma gerente de banco. A investigação apontou que, das 25 primeiras empresas que receberam dinheiro da aposentada, 24 tinham conta na mesma instituição financeira. Depois, os valores eram distribuídos para outras empresas e intermediários, até serem convertidos em criptomoedas. A polícia agora tenta chegar não só a quem mantinha contato com as vítimas, mas também a quem ajudava a movimentar o dinheiro. Até o momento desta gravação, ainda não havia sido divulgado um balanço final da operação. E o furto de cabo segue causando prejuízos milionários e transtornos para quem vive no Rio de Janeiro. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 140 quilômetros de fios foram levados das redes da Light e da CT Rio. O problema afeta o fornecimento de energia, desliga semáforos e compromete a segurança da população. O furto de cabos continua avançando no Rio de Janeiro e os números mostram a dimensão do problema. Entre janeiro e junho deste ano, a Light e a CT do Rio registraram um furto de mais de 140 quilômetros de fios. Somente a distribuidora de energia contabilizou 563 ocorrências. Já a CT do Rio registrou 1.633 furtos, que deixaram quase 500 semáforos sem funcionamento. Além dos prejuízos financeiros, o impacto é sentido diretamente pela população. Sem energia, bairros ficam às escuras. Semáforos apagados aumentam o risco de acidentes e provocam congestionamentos. Equipes precisam ser deslocadas para reparar os danos, enquanto motoristas e pedestres enfrentam transtornos. O problema não é novo.
Desde 2021, mais de 260 quilômetros de cabos dos sinais de trânsito já foram furtados na cidade. Para tentar reduzir os crimes, a CET vem testando cabos feitos com material sem valor comercial, além de reforçar a proteção das instalações e enterrar parte da fiação em áreas críticas. Segundo investigações já divulgadas pelas autoridades, os fios furtados costumam ser vendidos ilegalmente em ferros velhos e depósitos clandestinos, alimentando o mercado que incentiva esse tipo de crime. Reportagens também mostram que o prejuízo acumulado com o furto de cabos de sinalização já ultrapassa 9 milhões de reais nos últimos anos. Enquanto isso, a população continua pagando a conta de um crime que afeta a mobilidade, a segurança e serviços essenciais em toda a cidade. O Mato Grosso do Sul já movimentou mais de 7 bilhões de dólares com exportações nos primeiros 7 meses deste ano. O resultado representa crescimento em relação ao mesmo período de 2025 e foi puxado principalmente pela soja, celulose e carne bovina. Mato Grosso do Sul já exportou mais de 7 bilhões de dólares nos primeiros 7 meses deste ano. De janeiro a julho, o estado acumulou 7,21 bilhões de dólares em exportações, um crescimento de 12,76% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 6,39 bilhões. O volume exportado também aumentou. Foram 18,93 milhões de toneladas, alta de 11,75%. Os dados são da Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc, que apontam a soja como principal produto de exportações, movimentando 2,43 bilhões de dólares, o equivalente a 33,64% do total. Na sequência aparecem a celulose com 1,83 bilhão e a carne bovina com 1,33 bilhão. Juntos, os 3 produtos representam 77,35% das vendas externas do estado. Na comparação com 2025, as exportações da soja cresceram 30,83%, enquanto as da carne bovina avançaram 43,57%. A China foi o principal destino, responsável por 49,16% das exportações, seguida pelos Estados Unidos, com 6,29%, e pelos Países Baixos, com 4,11%. Entre os municípios, Três Lagoas teve a maior participação, com 17,26%, seguida por Dourados, com 10,94%, e Ribas do Rio Pardo, com 10,82%. As importações somaram 1,44 bilhão de dólares e o resultado foi um saldo comercial em 5,77 bilhões, alta de 17,76% sobre o mesmo período no ano passado. E veja a seguir. Pesquisadores da Universidade de São Paulo criam uma ferramenta de inteligência artificial capaz de prever risco de reincidência do câncer de mama. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Olha só, os equipamentos médicos ilegais estão sendo cada vez mais vendidos no Brasil. A venda pela internet desses itens superou de produtos legítimos neste ano. O processo, além de irregular, não segue a legislação. Os produtos não possuem certificação do Inmetro e podem apresentar falhas na medição ou no funcionamento. Entre os equipamentos comercializados pela internet de forma irregular, estão medidores de pressão, termômetros, balanças, inaladores e nebulizadores. No primeiro semestre do ano, foram vendidos um pouco mais de 500 mil unidades ilegais de medidores de pressão, sendo mais vendido os medidores ilegais do que os legais no Brasil. De acordo com o diretor do Inmetro, isso acontece pela popularização das compras pela internet. Para combater a venda irregular, o órgão passou a utilizar tecnologia para identificar anúncios de produtos piratas. O Inmetro usa 3 estratégias: uso de inteligência artificial para rastrear ofertas nas plataformas, a notificação dos responsáveis e a retirar os anúncios do ar. A grande preocupação é que os produtos piratas apresentam falta de precisão.
Uma balança, por exemplo, pode indicar um peso diferente do real. Um termômetro pode apresentar uma temperatura incorreta. E inaladores e nebulizadores podem liberar uma quantidade maior ou menor de vapor do que deveriam. E um resultado incorreto pode fazer com que uma pessoa tome uma decisão errada. Por exemplo, um paciente que mede sua pressão em casa com um aparelho irregular e acredita que ela está normal, quando na verdade está alterada. A dica é verificar a presença do selo do Inmetro antes da compra. Equipamentos sem certificação podem não ter passado pelos controles necessários para garantir as especificações. Com o uso da inteligência artificial, pesquisadores da Universidade de São Paulo criaram uma ferramenta que usa um exame de sangue de rotina para prever riscos de reincidência do câncer de mama. O software, desenvolvido em parceria com o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, tem potencial de ampliar o acesso a prognósticos precisos no SUS. O chamado Breadstone ComPredict é um software de inteligência artificial desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP e do ICESP, capaz de prever o risco de recorrência, ou seja, o retorno do câncer de mama ou em outra parte do corpo, o que é chamado de metástase. O trabalho foi publicado em versão não editada na revista científica NPJ Breast Cancer. A principal inovação do estudo está na simplicidade dos dados utilizados. Em vez de recorrer a testes genéticos que analisam o tecido do tumor e podem custar milhares de reais por paciente, o software utiliza apenas informações já coletadas rotineiramente ao diagnóstico: o estágio clínico do tumor, a idade da paciente e um hemograma completo. Como esses dados já são gerados no atendimento padrão, a grande vantagem é que o uso da ferramenta não representaria nenhum custo adicional para o Sistema Único de Saúde. O trabalho incorpora o papel dos glóbulos vermelhos na previsão de risco. Além disso, sugere que um maior risco de recorrência em 10 anos para pacientes com câncer de mama está relacionado de forma independente a baixos níveis de hemoglobina e a valores elevados de parâmetro para medir a variação no tamanho das hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. A equipe analisou dados retrospectivos de 4.867 pacientes tratadas no ICESP entre 2008 e 2022. A partir do hemograma, os pesquisadores calcularam índices que refletem o estágio inflamatório e imunológico do organismo. E depois, os índices foram combinados a dados clínicos básicos. O software consegue prever tanto o risco de recorrência em curto prazo, de 2 anos, quanto em longo prazo, em 10 anos, com desempenho consistente entre os principais subtipos moleculares do câncer de mama. O Instituto Nacional de Meteorologia monitora a possibilidade de uma onda de calor que pode atingir áreas das regiões amazônicas, centro-oeste e sudeste, onde as temperaturas podem se aproximar dos 40 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia está em análise de uma possível onda de calor que pode atingir uma grande área do país, passando pela Amazônia, Centro-Oeste e Sudeste. O aumento é intensificado por fenômenos naturais como o El Niño, que alteram as correntes marinhas e os ventos, mas será confirmado apenas se as temperaturas ficarem 5 graus Celsius acima da média por 5 dias consecutivos. Algumas áreas também estão sob alerta. No Centro-Oeste, o calor é intenso, com temperaturas próximas dos 40 graus Celsius. No Norte, o tempo fica quente e com muitas nuvens. No Nordeste, a possibilidade de chuva fica concentrada principalmente no litoral. As temperaturas continuam altas, com máxima de 31 graus, principalmente em Fortaleza. No Sudeste, pode ter muita nebulosidade e chuva com trovoadas. As temperaturas começam a subir e podem chegar a 32 graus, principalmente em Belo Horizonte. Por último, no sul, o alerta laranja permanece para chuvas intensas e ventos fortes, com chuva e trovoadas e ventos de até 100 km por hora. E olha só, a Prefeitura do Rio de Janeiro quer a suspensão temporária de voos panorâmicos no estado após os novos casos de quedas de helicópteros. Veja só.
O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para pedir mais controle e segurança nos voos comerciais de helicópteros no Rio de Janeiro. A medida foi tomada após um acidente no Parque Nacional da Tijuca no último fim de semana, que provocou um incêndio e deixou 4 mortos, sendo 3 turistas e o piloto. Além das investigações sobre as causas do acidente, o MPF abriu um novo inquérito civil para apurar os possíveis danos ambientais causados pela queda na floresta. Na ação, o órgão pede que os helicópteros usados no transporte remunerado de passageiros, inclusive nos passeios turísticos, passem a utilizar como rota ordinária a rota especial de helicópteros praia. O corredor aéreo já existe e fica a cerca de 600 metros da faixa da praia, ao longo do litoral carioca. O Ministério também pede que o Departamento de Controle de Espaço Aéreo intensifique a fiscalização das altitudes e das rotas das aeronaves, além de que a Agência Nacional de Aviação Civil reforce o controle sobre as empresas e operadoras que exploram o serviço comercial. A ação ainda prevê a reavaliação dos impactos ambientais e sonoros causados pela atividade, inclusive nas áreas mais sensíveis da cidade. Segundo dados reunidos pelo Ministério Público, empresas do setor realizaram mais de 24 mil voos panorâmicos em um ano, transportando cerca de 81 mil passageiros. Com isso, laudos técnicos identificaram níveis elevados de ruído em pontos da Zona Sul e no Joá, além de dificuldades para monitorar o cumprimento das rotas e altitudes estabelecidas. Como solução de longo prazo, o MPF pede que União, Estado e município, junto aos órgãos responsáveis pela aviação, apresentem um plano para reorganizar o transporte de passageiros por helicóptero na cidade. Entre as medidas estão o uso regular da rota sobre o mar, o reforço da fiscalização, o monitoramento do ruído e a proteção de áreas ambientalmente preservadas. O objetivo, segundo eles, não é proibir os passeios turísticos, mas reduzir os riscos e os impactos da atividade sobre moradores e o meio ambiente. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires, já está por aqui, seja bem-vindo, Bruno. Bom, logo de manhã, né, Bruno, tivemos aí a notícia da demissão de um treinador estrangeiro que trabalha aqui no Brasil. Conta pra gente quem é, boa tarde. Exatamente, Caio, boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, o Fluminense anunciou a demissão de Luiz Ubeldia após quase um ano do argentino no comando do tricolor. A sequência de 8 jogos sem vitória e eliminação para o rival na Copa do Brasil pesou na decisão da diretoria. Após uma sequência de 8 jogos sem vitória, o Fluminense decidiu demitir o treinador Zubeldia. Junto com ele, os auxiliares Max Cuberas, Carlos Grueso e Alejandro Escobar e também o preparador físico Lucas Vivas. Já o auxiliar permanente Marcão irá comandar a equipe carioca até a chegada do próximo comandante. Zubeldia, que chegou ao Fluminense em setembro de 2025, comandou a equipe em 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Teve como melhor resultado um 4º lugar no Brasileirão de 2025, mas sofreu em clássicos decisivos, caindo 2 vezes na Copa do Brasil contra o Vasco e ficando com o vice-campeonato carioca contra o Flamengo. A eliminação para o Vasco na Copa do Brasil deste ano e os empates contra o Botafogo no Brasileirão e diante do Independente Rivadavia no jogo de ida das oitavas da Libertadores pesou na escolha da diretoria tricolor. Além dos resultados, as más atuações também geraram pressão no treinador, que quase custaram a eliminação precoce na Libertadores, passando em segundo lugar por uma combinação de resultados na última rodada. Bruno, e assim como foi aí nos últimos dias, hoje tem Libertadores e Sul-Americana, né? Conta quem que joga pra gente. É isso mesmo, Caio. Bom, a noite dessa quinta-feira, assim como a de terça e de quarta, promete pegar fogo nos campeonatos continentais. Vamos conferir quem joga. Bom, às 19 horas, o Santos recebe o Macará do Equador pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. Peixe deve ir a campo com força máxima para deixar tudo decidido logo no jogo de ida. No mesmo horário, mas no Rio de Janeiro, o Vasco enfrenta o Olímpia do Paraguai em São Januário. As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos e agora fazem um duelo sem margens para erro. Às 21 horas, o Botafogo tem uma dura missão fora de casa. O Glorioso vai até o Peru enfrentar o Cienciano, a 3.400 metros de altitude na cidade de Cusco. Sabe que o empate é de extrema importância, já que decide em casa na próxima semana.
saindo da Sul-Americana porque teremos brasileiros em campo também pela Libertadores, como é o caso do Mirassol, que recebe a LDU às 19 horas no interior paulista. As duas equipes também já se encontraram nessa edição, mas pela fase de grupos, e agora vão em busca aí de uma vaga nas quartas de final. Outro paulista que também entra em campo essa noite pela Libertadores é o Corinthians, que vai até a Argentina enfrentar o Rosário Central. E sabe aí, né, que é uma dura missão? A equipe de Rosário tem Di Maria, companhia, e o timão ainda sofre com desfalques. Também toda a questão do Memphis que ocorreu essa semana, mas espera deixar tudo isso de lado na Argentina e voltar com uma vitória aí na bagagem. Lembrando também que os jogos de volta acontecem já na próxima semana. Nós traremos todas as informações aí desses confrontos. Perfeito, Bruno. Então, amanhã a gente traz aqui a atualização dessa rodada, o que aconteceu. E hoje, 18h30, você volta com mais informações do esporte, tá certo? Combinado, cara. Até 18h30. Tá certo. Valeu, Bruno. Um grande abraço. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. E para você que nos acompanha pelo Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Tchau, tchau.